Fala galera, meu nome é Levi Caldas, você está no Intelectus Podcast, seu podcast de teologia, libertarianismo, anarcocapitalismo e assuntos afins. No episódio de hoje, nós vamos finalmente responder propriamente às objeções que foram colocadas pelo Matheus Fujita em seu último vídeo no debate sobre anarcocapitalismo que nós estamos tendo. Antes de mais nada, você já sabe, se você está ouvindo esse podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo esse podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcast, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente este podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Como o ouvinte já deve saber, essa resposta foi dividida em 3 episódios. No primeiro episódio, nós conversamos um pouco sobre como é possível partir do livro Ética Nicômaco, de Aristóteles, e chegar ao libertarianismo. Nós vimos ali que tanto a ética da felicidade pessoal quanto a ética das virtudes do Aristóteles, se levadas até as últimas consequências, se tratadas de maneira totalmente coerente, conduzem ao libertarianismo. Já no segundo episódio, nós conversamos um pouco sobre como é possível partir do conceito de imperativo categórico do filósofo Immanuel Kant e chegar também ao libertarianismo. De igual maneira, se nós levarmos o imperativo categórico até as últimas consequências, tratando-o de maneira totalmente coerente, isso nos conduzirá inevitavelmente ao libertarianismo. E pois bem, embora esses 2 episódios não sejam respostas diretas ao Fujita, eles fazem parte da resposta porque, como eu afirmei no primeiro episódio, eu resolvi trazer para o debate alguns conceitos que, me parecem, influenciam bastante a ética que o próprio Fujita constrói. Além disso, como eu nunca tinha abordado esses conceitos aqui no podcast, então eu achei por bem gravar esses episódios. Finalmente, eu preciso dizer que o que eu vou responder aqui neste episódio, que esse sim é uma resposta direta ao Fujita, estará intimamente ligado com tudo que eu falei nos 2 episódios anteriores. Portanto, se o ouvinte não ouviu os 2 episódios anteriores ou um dos 2 episódios anteriores, pause este daqui, vá até o episódio que falta, ouça por completo e depois volte neste episódio daqui. Eu garanto que isso não só fará com que o debate seja melhor compreendido, mas também trará ao ouvinte um conhecimento bastante interessante sobre os sistemas éticos do Aristóteles e do Kant. Bom, feita essa breve introdução, vamos então começar as respostas às objeções que o Fujita levantou no último vídeo que ele gravou nesse debate. Bom, o primeiro ponto que eu quero responder ao Fujita é em relação ao que eu tenho chamado nesse debate de princípio da causação. Eu tenho defendido desde o início que, quando Locke afirma que nós misturamos o nosso trabalho ao objeto, ele está usando uma metáfora, e que o sentido dessa metáfora é que nós entramos em uma relação de causação com o objeto. Em suma, ao transformar o objeto em outra coisa, nós nos tornamos causa desse novo estágio do objeto, ou desse novo objeto que surgiu. E é justamente essa relação de causação que geraria o direito de propriedade. Em minha última resposta, um dos argumentos que eu apresentei nesse sentido foi o de que Deus é dono de tudo e todos justamente porque causou tudo e todos. Então teríamos aqui a relação de causação gerando o direito de propriedade. A esse argumento, o Fujita ofereceu 2 objeções. A primeira objeção é a de que a relação de causação de Deus para com todas as coisas é muito diferente da relação de causação do homem para com outros objetos, e, portanto, esse princípio não seria aplicável ao homem. A segunda objeção é que, quando Deus cria todas as coisas, ele não precisa dividir todas as coisas com ninguém. Não existem outros deuses para ele ter que dividir as coisas. Esse, no entanto, não seria o caso do ser humano, e, portanto, mais uma vez, o princípio não se aplicaria ao ser humano. Como eu respondo a essas 2 objeções? Bom, em relação à primeira, para nós sabermos se o princípio se aplica ao ser humano ou não, nós podemos analisar a serventia do princípio. Note, como já vimos anteriormente, para que alguém seja considerado dono de algo aos olhos de outras pessoas, é necessário que haja um link objetivo entre o objeto e o indivíduo, e é necessário que isso seja evidenciável, que todas as pessoas possam ver. Então a nossa primeira pergunta é:
A relação de causação entre Deus e todas as coisas gera um link objetivo entre Deus e todas as coisas? Sim, com certeza. Segunda pergunta, a relação de causação entre Deus e todas as coisas é visível a ponto de nós podermos ter certeza de que Deus criou todas as coisas? Também. A perspectiva judaico-cristã, inclusive, deixa isso muito claro. No Salmo 19, verso 1, podemos ler: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Já em Romanos 1, 19 e 20, podemos ler: Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Portanto, podemos dizer que, no caso de Deus, a relação de causação fornece o que é necessário para que nós possamos chegar à conclusão de que Deus é dono de tudo e todos, de que Ele é proprietário de tudo e todos. A pergunta que surge agora é: o que acontece se nós aplicarmos esse mesmo princípio ao ser humano? Será que aplicado ao ser humano esse princípio tem a mesma serventia? A resposta parece ser positiva. É perfeitamente possível que o homem entre em uma relação de causação com determinados objetos, que gere com isso um elo objetivo, um link objetivo com o objeto, e que essa relação seja visível e perfeitamente evidenciável a todos. E é com base nisso que nós conseguimos identificar que uma pessoa se tornou proprietária de algo. Portanto, temos aqui o mesmo princípio e ele consegue ser aplicado igualmente, tanto a Deus quanto ao homem. Note ainda que o fato de Deus ser infinitamente maior que o ser humano e a relação de causação dele com os objetos ser muito diferente da relação que o ser humano tem com os objetos, não interfere em nada aqui nessa aplicação do princípio. O que a relação de causação distinta que nós temos aqui nos permite dizer é que Deus é dono absoluto de todas as coisas, enquanto que o homem não pode ser dono absoluto de algo. Ele pode ser dono apenas em relação aos outros seres humanos e, claro, enquanto ele estiver vivo. No momento em que o homem morre, ele já não tem como ser dono de nada. Existe ainda uma outra forma de perceber como que o princípio é aplicável tanto a Deus quanto ao homem. Note, nós podemos dizer que o trabalho é algo bom. E nós também podemos dizer que quem faz algo bom deve ser valorizado, deve ser remunerado, deve ser recompensado. De igual maneira, quem faz algo ruim deve ser punido. Se isso está correto, então nós podemos dizer que quem trabalha deve ser valorizado, remunerado, recompensado. Evidentemente, se nós trabalhamos para alguém, se nós trabalhamos usando os recursos de outra pessoa, a obrigação de nos remunerar recairá sobre essa pessoa. No entanto, quando nós não estamos trabalhando para ninguém, quando nós estamos trabalhando um objeto que não tem dono, por exemplo, não há ninguém que nos deva uma remuneração. Mesmo assim, ainda é justo que o bem que nós fizemos, isto é, que o trabalho que nós desempenhamos, que é um bem, seja remunerado, seja recompensado. Neste caso, parece bastante evidente que a remuneração, que a recompensa pelo nosso trabalho será o próprio objeto ou o fruto do nosso trabalho. Ora, se aplicarmos isso a Deus, evidentemente é justo que toda a criação de Deus seja dele. Afinal de contas, ele trabalhou, ele fez tudo. Em suma, Deus é digno de ser dono da criação porque ele é o Criador. E muito bem, isso se aplica ao ser humano? Com certeza. Como nós vimos na última resposta ao Fujita, o trabalhador é digno de seu trabalho. Então sim, quando o indivíduo entra numa relação de causação com um objeto que não tem dono, isso o torna digno de ser dono desse objeto. Em suma, eu não vejo nenhuma razão pela qual o princípio de causação não poderia ser aplicado ao ser humano. Mas passemos à segunda objeção. Quando Fujita diz que Deus não precisa dividir a criação com ninguém e, portanto, o princípio se aplica a ele, mas não se aplicaria ao ser humano porque os homens precisam dividir com os outros homens, o argumento que o Fujita parece estar querendo fazer aqui é o seguinte: se o princípio de causação for aceito,
pode ocorrer de um pequeno grupo de homens acabar se apropriando de muitos recursos naturais, enquanto que um grande grupo de homens não terá acesso a esses mesmos recursos. Isso seria algo injusto e, portanto, colocaria em xeque o princípio da causação. Mas a isso eu respondo o seguinte. Primeiro, quando Deus cria o mundo, pelo menos dentro da concepção judaico-cristã, ele cria um mundo perfeito. Os homens não possuíam pecado. Portanto, nessas condições, não seria possível que alguns poucos homens se apropriassem de muito e muitos homens tivessem pouco ou não tivessem nada. Em um mundo perfeito, os homens teriam consideração uns pelos outros e também não se apropriariam de mais do que é necessário. E assim, haveria recursos naturais para todo mundo. Segundo, mesmo após o pecado, o que nós temos inicialmente é um mundo muito grande com poucos homens. Assim sendo, o princípio da causação não poderia levar muitos homens a não terem nada e poucos homens a terem muito. Esse é um problema que só poderia vir a existir muitos séculos ou muitos milênios depois. Terceiro, em grande medida, as injustiças que passaram a existir no mundo, as desigualdades que passaram a existir no mundo, foram causadas não pelo princípio da causação, mas sim pela existência de governantes estatais. Esses homens se tornavam grandemente poderosos e assim passavam não só a oprimir a sua própria população, mas também a invadir outros povos e escravizar outras nações. Além disso, os governantes estatais cobram impostos e usam esses impostos para sustentar a sua família, a nobreza e os seus amigos. Isso acontecia nos estados antigos e isso continua acontecendo nos estados modernos. Cabe destacar ainda que uma vez que nós tenhamos estados tão poderosos, fica muito fácil desses estados e de seus amigos enriquecidos se apropriarem de grandes extensões de terras e de recursos naturais. Porém aqui, mais uma vez, a culpa disso não é do princípio da causação, mas sim de um enriquecimento e de um empoderamento ilícito de uma classe de políticos e seus amigos. Finalmente, é preciso lembrar que um princípio não deixa de ser legítimo porque pode ser usado de uma maneira inadequada por algumas pessoas. Então, ainda que consideremos que o princípio da causação pode ser muito mal utilizado, isso não implica necessariamente que esse princípio não é válido. Em suma, por essas razões, eu acredito que o princípio da causação é sim perfeitamente aplicável ao ser humano. Bom, o segundo ponto que eu quero responder ao Fujita é em relação a se John Locke estava utilizando uma metáfora quando dizia que nós misturamos o nosso trabalho ao objeto ou se ele estava sendo literal. Como já vimos nos outros episódios desse debate, eu defendo que ele estava usando uma metáfora. O Fujita defende que ele estava sendo literal. Nós dois, eu e o Fujita, já trouxemos para o debate vários trechos da obra do John Locke e cada um de nós sustentou o seu ponto. A última objeção que o Fujita colocou foi a seguinte: uma vez que o livro do Locke é um livro técnico, não é um livro de estilo poético ou alegórico, então faria mais sentido, segundo o Fujita, entender que ele está sendo literal e não que ele está se utilizando de uma metáfora. Como eu respondo a isso? Bom, o que nós temos aqui, no fim das contas, é o seguinte: ou Locke foi logicamente incoerente ao dizer que misturamos literalmente o trabalho ao objeto, algo que, como já vimos, não faz sentido porque não se pode misturar o trabalho, que é um conceito, ao objeto, que é algo material, ou Locke foi incoerente ao usar uma metáfora em um livro técnico. Em outras palavras, de qualquer forma, Locke foi incoerente. O que nós precisamos decidir aqui é qual a incoerência que Locke cometeu. Para mim, é mais fácil acreditar que ele foi incoerente ao usar uma metáfora em um livro técnico, em vez de ser incoerente logicamente. Isso porque me parece muito claro que misturar trabalho ao objeto é uma metáfora. Eu acredito ser um erro lógico muito crasso, muito grande, para que alguém da envergadura de Locke tenha cometido sem perceber. Em suma, eu procuro interpretar Locke pela incoerência menor, e para mim, a incoerência menor é ter usado uma metáfora em um livro técnico. Enfim, sobre essa questão, eu creio que não existe mais nada a ser dito. O terceiro ponto que eu quero responder ao Fujita tem a ver com a interpretação da ética argumentativa de Hans Hermann Hoppe.
Antes de entrar nas objeções que o Fujita fez e respondê-las, vamos primeiro relembrar de uma maneira bastante breve o que é a ética argumentativa proposta pelo filósofo e economista Hans Hermann Hoppe. A ética argumentativa do Hoppe afirma que todos nós, quando vamos argumentar o que quer que seja, precisamos assumir que nós temos direito à propriedade do nosso próprio corpo e que o nosso oponente tem o direito à propriedade do corpo dele. Além disso, nós também precisamos assumir que temos direito à propriedade de determinados bens externos, como, por exemplo, alimento, já que nós não poderemos sobreviver se não pudermos nos apropriar de alimentos. Assim sendo, por uma questão de coerência, nós não podemos entrar numa argumentação e defender algum tipo de sistema ético que seja contra a propriedade privada ou que viole a propriedade privada. Se fizermos isso, estaremos caindo em uma contradição performativa, ou seja, estaremos argumentando algo que nós negamos na prática pelo próprio fato de argumentar. Dito de outra forma, o próprio fato de argumentar já levaria à conclusão de que a propriedade privada existe e deve ser respeitada. E pois bem, o que o Fujita fala sobre isso? Bom, o Fujita tem duas alegações principais. A primeira é a de que o Hoppe supostamente considera como direito de autopropriedade o próprio autocontrole do ser humano. E aqui, por autocontrole, o que o Fujita está querendo dizer é a nossa capacidade natural de controle dos nossos pensamentos e da nossa consciência. Em outras palavras, é a perspectiva de primeira pessoa, uma expressão que o Fujita usa bastante no debate. Esse tipo de autocontrole pode ser resumido na seguinte frase: nós somos nós mesmos. E essa é uma característica evidentemente inviolável. Afinal de contas, mesmo que alguém pudesse controlar a nossa mente, essa pessoa não se tornaria nós mesmos. Portanto, o Fujita está falando aqui de uma característica natural ou ainda de uma característica ontológica do ser humano que é impossível de alguém violar. Ninguém pode se tornar outra pessoa. E, portanto, esse tipo de autocontrole, esse autocontrole ontológico ou esse autocontrole natural, não tem como ser violado. E, pois bem, o Fujita alega que o Hans Hermann Hoppe entende esse autocontrole ontológico ou esse autocontrole natural como sendo um direito do ser humano. E se isso for um fato, qual é o grande problema desse ponto? O grande problema é que todo direito é uma norma moral. Se eu tenho o direito, por exemplo, de não ser agredido, isso significa que existe uma norma segundo a qual eu não posso ser agredido. Ocorre que as normas morais só podem ser normas morais se existir a possibilidade delas serem violadas. Se essa possibilidade não existir, então não temos uma norma moral. Por exemplo, não podemos dizer que temos o direito de ser puxados pela gravidade. Afinal de contas, a gravidade é apenas uma característica natural, não tem como nós violarmos isso. E, portanto, não se pode dizer que a lei da gravidade é uma norma moral. Ela, na verdade, é apenas uma lei física. Ou seja, se de fato o Hoppe entende que o autocontrole, nesse sentido natural, nesse sentido ontológico, é um direito do ser humano, o que ele está fazendo é pegando uma mera característica natural que não pode ser violada e transformando em direito. Não faz sentido. Mas é realmente isso que o Hoppe faz? Hoppe realmente considera esse tipo de autocontrole como sendo um direito? Eu acredito que não. Sendo assim, vamos responder a essa primeira objeção. Para começar, é importante ter em mente que o Hoppe, em alguns momentos, fala da autopropriedade ou da propriedade do corpo claramente no sentido de termos o direito de usarmos o nosso corpo da maneira como queremos. Por exemplo, no livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, na página 25, nós podemos ler: toda pessoa tem o direito exclusivo de propriedade de seu corpo dentro dos limites de sua superfície. Todo indivíduo pode usar seu corpo para o que ele considera ser o melhor para os seus interesses imediatos e de longo prazo, bem-estar ou satisfação, desde que não interfira nos direitos de outra pessoa de controlar o uso de seu próprio corpo. Essa propriedade do próprio corpo significa o direito de alguém para convidar ou concordar com outra pessoa a fazer algo com o respectivo corpo. Meu direito de fazer com o meu corpo tudo o que eu quiser,
o que inclui o direito de pedir e deixar que alguém use o meu corpo, ame-o, examine-o, injete nele medicamentos ou drogas, altere sua aparência física e até mesmo agride, danifique ou mate-o se isso for o que eu gostar e concordar. Em suma, evidentemente aqui o Hoppe está falando de um direito e de um direito que é possível ser violado. Um pouquinho mais adiante, isso vai ficar ainda mais claro. Hoppe diz o seguinte: se, por outro lado, uma ação executada indesejadamente invade ou altera a integridade física do corpo de outra pessoa, fazendo um uso dele que não agrada a esta outra pessoa, essa ação, de acordo com a posição natural em relação à propriedade, é chamada de agressão. E na sequência, o Hoppe vai colocar uma série de atitudes que violam esse uso exclusivo do corpo. Então aqui, claramente, o Hoppe não está falando do que o Fujita chama de perspectiva de primeira pessoa, que é o autocontrole natural, aquele autocontrole que é impossível que alguém viole, porque ninguém tem como entrar na nossa mente e passar a ser a nossa própria pessoa. Agora, em outros momentos, o Hoppe de fato fala sobre esse autocontrole natural, esse autocontrole que é a perspectiva de primeira pessoa. O ponto é que ele não trata esse autocontrole natural, essa perspectiva de primeira pessoa, como sendo um direito. Ele trata, assim, como sendo uma base para estabelecer o direito de autopropriedade. Isso fica bastante claro uma página depois dos trechos que acabamos de ler. Na página 26, o Hoppe diz o seguinte: na base da teoria natural da propriedade reside a ideia de basear a atribuição de um direito exclusivo de propriedade na existência de um vínculo objetivo intersubjetivamente determinável entre o objeto e a propriedade, e, mutatis mutandis, de identificar como agressivas todas as reivindicações de propriedade que só podem invocar a seu favor uma evidência puramente subjetiva. Em outras palavras, o que Hoppe está dizendo é que o direito à autopropriedade, o direito ao uso exclusivo do nosso próprio corpo para fazer o que bem entendermos, é determinado a partir de um vínculo objetivo entre o objeto e o indivíduo. Aplicando isso ao nosso corpo, nós temos o direito de usar o nosso corpo da maneira como desejamos, porque existe um vínculo objetivo entre nós e o nosso corpo, ele é perfeitamente evidenciável para todas as pessoas e ninguém mais tem esse vínculo. E aqui entra o que nós conversamos nos 2 episódios anteriores. A propriedade existe porque existem bens escassos. Uma vez que eles são escassos, é impossível que 2 ou mais pessoas utilizem esses bens para propósitos diferentes ao mesmo tempo. Por isso, é necessário determinar quem deve ter o direito ao uso exclusivo de cada bem escasso. E uma vez que somos seres racionais, precisamos definir isso de uma maneira racional. É a partir daí que surge a ideia de que a propriedade deve ser daquela pessoa que tem um vínculo objetivo com o objeto, e esse vínculo precisa ser evidenciável. Em suma, Hoppe em nenhum momento coloca o autocontrole natural do ser humano, que é uma característica ontológica, como sendo um direito. O que ele faz é colocar o autocontrole natural como sendo o vínculo objetivo entre nós e o nosso corpo, que define de uma maneira racional que nós teremos o direito de usar este corpo da maneira como quisermos. Aplicando isso à ética argumentativa do Hans Hermann Hoppe, temos o seguinte: quando alguém argumenta, reconhece que tem o autocontrole ontológico, ou seja, esse autocontrole que não tem como ser violado, que é apenas uma característica natural. Ao reconhecer isso, está reconhecendo aquilo que é o vínculo objetivo entre seu próprio eu e o seu corpo, o que indiretamente é um reconhecimento da autopropriedade. No entanto, também existe aqui um reconhecimento direto da autopropriedade. Afinal de contas, a autopropriedade é o autocontrole praxeológico. Em outras palavras, é o autocontrole que tem a ver não com a nossa característica natural de perspectiva de primeira pessoa, mas sim com a nossa capacidade de nos movimentar, de falar, enfim, de usar o nosso corpo da maneira como queremos. E é bastante evidente, como eu venho falando durante todo esse debate, que esse autocontrole praxeológico ou essa autopropriedade
é fundamental para que nós possamos argumentar e é possível violá-la. O indivíduo pode violar essa autopropriedade em outro indivíduo ao matá-lo, ou torturá-lo, ou prendê-lo, ou tapar a sua boca e por aí vai. E em todos esses casos, a argumentação ou será anulada ou será extremamente dificultada. Em suma, é bastante claro que para o Hoppe, uma coisa é o link objetivo entre o eu e o corpo, ou entre o objeto e o indivíduo, e outra coisa é o direito de autopropriedade, é o direito de uso exclusivo do próprio corpo para fazer o que bem entender. E ora, é interessante destacar que isso não só está claro na literatura do Hoppe, mas também na literatura daqueles que influenciaram o Hoppe, como por exemplo Ludwig von Mises e Murray Rothbard, e aqueles que foram influenciados por Hoppe, como por exemplo Stefan Kinsella. Considere então essa objeção devidamente respondida. A segunda alegação que o Fujita faz ainda dentro desse tema é a seguinte. O Hoppe, em sua ética argumentativa, afirma que a argumentação é uma atividade inteiramente livre de agressão e que tem como objetivo chegar à verdade. No entanto, o Fujita diz que é perfeitamente possível argumentar enquanto agride outra pessoa e argumentar buscando enganar outra pessoa. Assim, a ética argumentativa do Hoppe estaria errada. Como eu respondo a essa questão? Bom, a meu ver, é bastante claro que o Hoppe trabalha com um ideal de argumentação. Em outras palavras, para o Hoppe, a argumentação é uma atividade que tem como finalidade, que tem como função, chegar à verdade e por meio não da agressão, mas sim de uma construção lógica, de uma construção racional. Também me parece bastante claro que o Hoppe está trabalhando com um cenário ideal. Ou seja, um cenário em que duas ou mais pessoas estão interessadas em descobrir critérios racionais para resolver conflitos e chegar à verdade de uma maneira, evidentemente, pacífica. Ora, evidentemente, quando tratamos as coisas em termos ideais, em algum momento nós precisaremos lidar com as situações não ideais da vida. Mas isso não significa que tratar as coisas em termos ideais é um erro. É bastante comum que primeiro tratemos as coisas em termos ideais, para que isso nos gere um norte, uma orientação, e só então, depois, a partir desse norte, nós lidamos com as situações não ideais. Cabe ainda lembrar que Hoppe escreve como um proponente de uma ética, assim como outras pessoas são proponentes de uma ética. Então, Hoppe está em um debate com várias outras pessoas. Portanto, é normal, ao trabalhar com esse cenário de debate, imaginar que todas as pessoas nesse debate estão igualmente buscando a verdade e buscando uma solução pacífica e racional para os conflitos. Quando nós entendemos esse background, fica bem mais fácil de avaliar as situações não ideais. Então vejamos, se no ideal a argumentação tem como objetivo, tem como função, tem como finalidade chegar à verdade e também resolver conflitos de maneira pacífica e racional, então das duas uma. Ou quem argumenta com um fim não pacífico ou com um fim de enganar o outro não está de fato praticando a argumentação, mas apenas emulando uma argumentação, ou a pessoa está de fato praticando a argumentação, mas essa argumentação é inválida, porque contraria o próprio objetivo, a própria função, a própria finalidade de uma argumentação ou de uma verdadeira argumentação. Qualquer que seja a opção escolhida aqui, o que fica claro é o seguinte: uma argumentação verdadeira, uma argumentação coerente com a função do que é uma argumentação, necessariamente é um meio racional e pacífico de se chegar à verdade e resolver conflitos. E note, o Hoppe vai colocar essa verdadeira argumentação como sendo adequada a seres racionais. Portanto, me parece bastante claro que Hoppe está considerando a argumentação em seu sentido original, em seu sentido essencial. E nesse sentido original, essencial, evidentemente, a argumentação é uma atividade racional e livre de conflitos. Um ponto que talvez seja interessante destacar aqui para o ouvinte e que pode ajudar a entender melhor a ética argumentativa do Hoppe é o seguinte: todas as éticas que nós apresentamos nesses últimos episódios, ou seja, a ética da felicidade pessoal,
a ética das virtudes do Aristóteles, a ética da propriedade do Rothbard, o imperativo categórico do Kant e a ética argumentativa do Hoppe, todos esses sistemas trabalham com as seguintes ideias. Primeiro, nós somos seres racionais. Segundo, nós devemos agir de maneira adequada à razão. Terceiro, nós devemos agir de maneira coerente. É considerando esses pontos que Aristóteles vai dizer que nós devemos viver uma vida virtuosa e devemos buscar a vida contemplativa. É considerando esses pontos que o Kant vai dizer que nossos atos só são morais se nós considerarmos o ser humano como um fim em si mesmo e se tudo que nós formos fazer, nós poderíamos querer verdadeiramente que se tornasse uma lei universal para todos. Ora, com a ética argumentativa do Hoppe não é diferente. Se eu sou um ser racional, eu devo me utilizar da argumentação para resolver conflitos e chegar à verdade. Se eu sou um ser racional, eu preciso ser coerente. Se eu sou coerente, eu preciso reconhecer que quando eu argumento, eu já demonstro ter um link objetivo entre o meu eu e o meu corpo. Link esse que serve para definir a minha autopropriedade. Além disso, eu devo reconhecer que sem o direito à autopropriedade, eu não tenho como argumentar, ou pelo menos não tenho como argumentar perfeitamente. E que, portanto, para que haja a argumentação, é necessário existir a autopropriedade, tanto minha quanto do meu oponente. Em suma, tudo aqui tem a ver com racionalidade e coerência. E talvez tudo fique ainda mais claro para o ouvinte se eu expor aqui outro sistema ético. Trata-se do sistema ético proposto pelo Stephan Kinsella, que foi aluno do Hoppe e que, inclusive, prefacia um dos livros do Hoppe. O argumento do Kinsella se baseia em um princípio jurídico muito utilizado na Idade Média, chamado Stoppel. Esse princípio tinha como objetivo exigir a coerência das pessoas em relação a promessas que elas faziam no passado. O que o Kinsella faz é aplicar esse princípio a uma ética geral. Vamos entender o sistema. Segundo o princípio do Stoppel, as nossas declarações do presente precisam ser coerentes com as nossas declarações do passado. E é importante destacar que dentro desse princípio, qualquer ação é uma declaração. Então tomemos um exemplo para entender melhor. Suponha que eu dê um soco na cara de um indivíduo pacífico. Segundo o princípio do Stoppel, quando eu dou esse soco na cara de um indivíduo pacífico, eu estou declarando que é correto, que é permitido, que é legítimo socar a cara de pessoas pacíficas. Ora, mas se essa declaração é verdadeira, isso significa que o indivíduo que recebeu o soco também tem o direito de me bater. Suponha então que esse indivíduo resolve me bater e eu digo a ele que não, ele não pode fazer isso. O que existe aqui é claramente uma incoerência entre a minha declaração passada, que foi o soco na cara do indivíduo, e a minha declaração presente, que é de que eu não posso receber esse soco de volta. Das duas, uma então, ou a minha declaração anterior estava errada, de modo que não é permitido bater em pessoas pacíficas, ou a minha declaração anterior estava certa e é a minha declaração presente que está errada. Neste caso, eu posso ser agredido não só agora, como uma forma de revide, mas também depois, já que pessoas pacíficas podem ser agredidas. O que o Stoppel faz, portanto, é assumir que o ser humano é racional, que o ser humano deve agir de uma maneira adequada à razão e que o ser humano deve ser coerente. E é a partir daí que o Kinsella conclui que cada vez que declaramos que temos autopropriedade e que temos a propriedade de bens externos, por uma questão de coerência, nós devemos reconhecer que todas as outras pessoas também têm. E isso implica, claro, que uma instituição tal como o Estado não pode existir, já que ela fere frontalmente esse princípio, se colocando como uma grande exceção. O que é importante do ouvinte entender aqui é que o Stoppel, assim como a ética argumentativa, o imperativo categórico, a ética da propriedade, a ética das virtudes e a ética da felicidade pessoal, são todas muito semelhantes no que diz respeito à exigência de racionalidade e coerência. E é exatamente essa racionalidade e essa coerência que acaba nos conduzindo ao libertarianismo. Bom, creio que essa objeção também foi devidamente respondida. O quarto ponto que eu gostaria de responder ao Fujita tem relação com a interpretação da Bíblia Sagrada.
Também há aqui duas objeções que foram feitas pelo Fujita e eu vou responder uma de cada vez. A primeira objeção tem a ver com o argumento que eu fiz no episódio anterior, defendendo que a partir de Gênesis capítulo 1, podemos concluir que o homem não foi criado para dominar sobre outros homens. Uma das coisas que eu digo nessa parte é que o texto bíblico libera o homem para dominar sobre os animais, sobre a terra, mas nada fala sobre o homem dominar sobre outros homens. A isso, o Fujita respondeu que eu estava cometendo a falácia do apelo ao silêncio, porque o simples fato da Bíblia não mencionar isso não significa que o homem não poderia dominar sobre outros homens. Como eu respondo a essa objeção? Bom, é evidente que eu conheço a falácia do apelo ao silêncio. De fato, é um erro lógico que você tente provar cabalmente a inexistência ou a existência de algo com base no silêncio. Isso porque sempre existe a possibilidade do silêncio ser explicado por alguma outra razão. Logo, o silêncio por si só não pode ser prova cabal de nada. Entretanto, é importante salientar que em determinadas circunstâncias específicas, o silêncio pode ser um bom indício de algo. Evidentemente, um bom indício não é uma prova cabal, mas quando está junto com outros indícios, pode formar uma boa evidência. Em que circunstâncias específicas isso acontece? Ora, naquelas circunstâncias em que existe uma expectativa de que algo seja mencionado. Por exemplo, suponha que eu morro e alguém resolve fazer uma biografia detalhada da minha vida. Essa pessoa faz uma pesquisa extensa e narra todos os eventos principais da minha vida, desde minha infância até minha velhice e morte. Se, ao fim dessa biografia, esse indivíduo não mencionar em nenhum momento que eu tive um filho com a minha esposa, esse silêncio, com certeza, é um bom indício de que eu não tive filho com a minha esposa. Afinal de contas, se alguém faz uma biografia detalhada sobre a minha vida, contando os principais fatos que eu vivi, é esperado, existe uma expectativa muito grande de que se eu tive filhos com a minha esposa, isso seja mencionado. Agora, claro, mesmo isso sendo um bom indício de que eu não tive filhos com a minha esposa, ainda assim não é uma prova cabal. Afinal de contas, pode existir alguma explicação desconhecida para o fato do biógrafo não ter mencionado que eu tive um filho com a minha esposa. Podemos pensar, por exemplo, na possibilidade de que esse biógrafo conheceu o meu filho e não gostava dele, e assim resolveu não mencioná-lo na biografia. Ou também podemos pensar no caso de que, por alguma razão, esse filho não foi conhecido por ninguém e assim o biógrafo não teve acesso a essa informação. Em suma, pode-se pensar em várias possibilidades, e é por isso que o apelo ao silêncio não pode ser prova cabal. No entanto, todas essas possibilidades são pouco prováveis, e por isso, nesse caso específico, o silêncio continua sendo um bom indício de que eu realmente não tive filho com a minha esposa. E é claro, se esse indício for acompanhado de outros bons indícios, isso pode formar uma boa evidência. Se o ouvinte entendeu bem o que eu disse aqui, então vai entender que o meu argumento não estava baseado única e exclusivamente no silêncio de Gênesis 1 em relação ao domínio de um homem sobre outro homem. Eu levantei esse ponto como um bom indício, mas não como o único indício. Sendo assim, aqui vai o meu argumento inteiro, que aliás eu mencionei na minha última resposta ao Fujita. Primeiro ponto, Gênesis 1 diz que Deus criou todas as coisas, incluindo, claro, o homem. Só desse primeiro fato já podemos tirar uma conclusão, a de que nenhum ser pode ser dono absoluto de qualquer coisa. Afinal de contas, se Deus criou todas as coisas, então Deus é o único dono absoluto de tudo. Isso também se aplica, evidentemente, ao ser humano. Então, o ser humano não pode ser dono absoluto de nada, inclusive não pode ser dono absoluto de outros seres humanos. Mas aqui surge um problema. Se por um lado o ser humano não é dono de nada, por outro lado, para sobreviver, o ser humano precisa ser dono de algumas coisas. Ele precisa primeiramente ser dono do seu próprio corpo, no sentido de ter o direito ao uso exclusivo do seu próprio corpo. Ele precisa ser dono de alimentos, para que ele possa ingerir esses alimentos. Ele precisa ser dono de suas vestes, para que ele possa usar essas vestes. E por aí vai. Como então nós podemos conciliar esses dois fatos, o de que o ser humano precisa ser dono de algumas coisas e o de que Deus é dono de tudo?
Aparentemente, a maneira de conciliar esses dois fatos é reconhecendo que existem dois tipos de propriedade. Uma propriedade vertical, que é a de Deus em relação a todas as coisas, e uma propriedade horizontal, que é a do homem em relação aos outros homens. Assim sendo, de maneira absoluta, o homem não seria dono de nada, mas de maneira relativa em relação aos outros homens, o homem poderia ser dono de terras, de construções, de plantações, de vestes e talvez até mesmo de animais, visto que o homem possui algumas faculdades que os animais e outros seres não possuem e que, a princípio, parecem dar ao homem o direito de ser proprietário deles também. Ora, se esse último raciocínio estiver correto, então podemos também concluir o seguinte: o homem não pode ser proprietário de outros homens. Afinal de contas, ontologicamente, todos os homens possuem as mesmas faculdades, ao menos em um sentido potencial. Assim sendo, ontologicamente, todos os homens seriam iguais por natureza. Mas será que estamos indo longe demais no nosso raciocínio? Ou o Gênesis 1 nos oferece mais alguns elementos para confirmarmos essas ideias? A meu ver, sim, Gênesis 1 oferece elementos para confirmar essas ideias. Dos versos 26 a 30, a narrativa nos informa que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Afirma ainda que o homem deveria ter domínio sobre todos os animais e sobre toda a terra. Então note, aqui são confirmadas duas ideias que nós vimos. A primeira, que o homem tem uma enorme dignidade. Ele é feito à própria imagem e semelhança de Deus. E segundo, o homem pode ter propriedades. É de fato autorizado que o homem possa dominar sobre outras criaturas. Note ainda que parece que a implicação do texto é a seguinte: justamente pelo homem ser a imagem e semelhança de Deus, é que ele pode dominar sobre as outras criaturas, incluindo os animais. Isso parece significar que as outras criaturas e os animais não são a imagem e semelhança de Deus. O homem, portanto, teria maior dignidade que toda a criação. E se isso é fato, também se confirma o que falamos em relação ao domínio de um homem sobre outros homens. Uma vez que todos os homens têm a mesma dignidade, já que todos eles são a imagem e semelhança de Deus, então um não pode dominar sobre o outro, porque isso seria ferir a imagem de Deus. Ao homem, portanto, seria permitido apenas dominar sobre outras criaturas que não o próprio homem. Nós podemos tornar esse raciocínio mais completo. Vejamos, o que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Existe e sempre existiu muita discussão entre os teólogos sobre o que exatamente significa essa expressão. Mas parece haver quase que uma unanimidade de que certamente faz parte das características do que é ser imagem e semelhança de Deus, algumas faculdades específicas que o homem compartilha com Deus. Seriam estas: a faculdade da razão, a faculdade da moral, uma ampla autoconsciência e um amplo livre-arbítrio. É óbvio que Deus possui essas faculdades num nível infinito, no entanto, o homem também as possui, ainda que de uma maneira bastante limitada. E muito bem, são exatamente essas características que diferem o ser humano de plantas, de animais e também de seres inanimados. Reconhecer esses detalhes torna ainda mais razoável que o ser humano de fato tenha o direito de dominar sobre animais, plantas, terras, objetos e por aí vai. E também torna ainda mais razoável considerar que o ser humano não deve dominar sobre outros seres humanos. Isso seria passar por cima do seu semelhante, o qual possui faculdades que o tornam parecido com o próprio Deus. Ora, para reforçar ainda mais todo esse raciocínio, nós podemos ir para o capítulo 9 de Gênesis. Ali, logo após o dilúvio, Deus autoriza o ser humano a comer carne. Ele diz ainda que todos os animais seriam entregues nas mãos dos seres humanos. No entanto, no verso 6, ele afirma o seguinte: se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Note que aqui, no mesmo texto em que Deus libera todos os animais para serem comidos, ele deixa claro que um homem não poderia assassinar outro homem. Caso isso acontecesse, ele receberia a pena de morte. E a razão dada para isso é porque o homem foi feito à imagem de Deus. Em suma, em primeiro lugar, o homem vale mais que os animais, e por isso o homem pode dominar sobre os animais e até mesmo matar animais para comer. Em segundo lugar, todos os homens são iguais, porque todos são a imagem de Deus.
E por isso, o homem não pode matar outros homens. E presumivelmente, o homem não pode tratar os outros homens como animais, como plantas, como terra, enfim, como meros objetos irracionais ou mesmo objetos inanimados. Outro ponto em Gênesis que reforça essa ideia de dignidade do homem e de igualdade do homem é a indicação textual de que homem e mulher possuem a mesma essência humana. Em Gênesis 1:27, por exemplo, é dito: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Já no capítulo 2, do verso 18 ao verso 24, temos o detalhamento da criação da mulher. E a narrativa deixa muito claro ali que a mulher é feita de parte do homem. O próprio Adão afirma no verso 23, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa porque do varão foi tirada. No verso 24, o texto ainda vai dizer que é por isso que homem e mulher deixam pai e mãe e se tornam uma só carne. E cabe ressaltar ainda que no verso 18, quando Deus afirma que criará para o homem uma auxiliadora que lhe seja idônea, os termos em hebraico querem expressar uma figura que será contraparte do homem, que estará no mesmo nível do homem e que será uma parceira, uma aliada, um auxílio necessário. O que tudo isso nos diz, portanto, é que, primeiro, homens e mulheres são igualmente dignos. E segundo, homens e mulheres são ontologicamente iguais, ambos são seres humanos. E por que é importante destacar isso? Porque, note, os dois grupos que possuem mais diferenças dentro da espécie humana, ou seja, homens e mulheres, ainda assim são igualmente humanos, ainda assim são igualmente dignos. Ou seja, a todo momento, os primeiros capítulos de Gênesis deixam claro que não existem grupos ou indivíduos humanos que são superiores aos outros, que são mais dignos que os outros e que, portanto, podem dominar sobre os outros. O ensino evidente dos primeiros capítulos de Gênesis é que todos os seres humanos são iguais por natureza. E é dentro desse contexto, com todos esses indícios, que nós podemos dizer que a falta de uma autorização no capítulo 1 de que o homem poderia dominar sobre outros homens é um bom indício de que ele não poderia dominar sobre outros homens. Na realidade, se fosse a intenção de Deus que o homem pudesse dominar sobre os outros homens, seria esperado que quando ele autorizasse que os homens dominassem sobre os animais e as outras criaturas, também incluísse ali outros homens. Mas em vez disso acontecer, o que vemos é justamente um reforço dessa característica dos homens serem iguais por natureza e dignos justamente por serem a imagem e a semelhança de Deus. Eu poderia fechar esse ponto aqui, mas existe algo que precisa ser esclarecido. Quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu faço uma diferenciação entre dominar e liderar. Fujita, como não me acompanha e não tem nenhuma obrigação disso, provavelmente não sabe que eu faço essa distinção. E eu realmente fiquei com a impressão, na última resposta dele, que ele não tem a menor ideia do que eu quero dizer com a palavra dominar. Sendo assim, eu vou gastar alguns minutos explicando. Eu uso a palavra dominar no sentido de um indivíduo tratar a outro indivíduo de maneira autoritária ou coercitiva, ou como se o primeiro fosse proprietário do segundo, da mesma forma como é proprietário de terras, de casas ou de animais. Eu uso a palavra nesse sentido porque, em português, a palavra dominar realmente pode ter uma acepção mais negativa ou, no mínimo, mais agressiva. Por exemplo, se eu digo que uma pessoa é dominadora, isso geralmente soará de uma maneira negativa. Uma pessoa dominadora é uma pessoa autoritária, uma pessoa mandona, uma pessoa muito controladora. Já em um contexto de esporte, por exemplo, se um adversário está jogando muito bem, nós dizemos que ele está dominando o jogo ou dominando o adversário, o que, para o adversário, evidentemente, é algo negativo. Já a palavra liderar costuma ter uma acepção muito mais positiva no português. Liderar é guiar, é conduzir, é tomar a frente de algo para levar as pessoas ao objetivo, é estimular, é fazer os liderados vencerem. E note, quando chamamos alguém de líder, geralmente não estamos querendo indicar que essa pessoa é dominadora, é mandona, é controladora. Na verdade, a ideia de um líder, ou pelo menos a ideia de um bom líder, é a do líder orgânico, do líder natural, daquele líder que naturalmente as pessoas já reconhecem como líder e aceitam de bom grado ser lideradas por ele.
O líder, nessa acepção, não é aquele que coage as pessoas para que elas possam obedecê-lo, mas sim aquele que convence as pessoas a segui-lo, seja por suas palavras ou meramente por suas ações. Há uma imagem que circula pela internet há alguns anos que expressa uma distinção semelhante. A imagem mostra a diferença do que seria um chefe e o que seria um líder. O chefe aparece em cima de uma caixa que está sendo puxada por várias pessoas e ele apenas dá ordens de cima da caixa. Já o líder aparece puxando a caixa junto com outras pessoas, posicionado à frente delas e estimulando todas a puxarem com força juntamente com ele. Essa imagem pode ser usada aqui também para diferenciar as características básicas de um líder ou um verdadeiro líder e de um mero dominador. Então, quando eu digo que o homem não foi criado para dominar outros homens, eu não estou dizendo que hierarquias não podem e não devem existir, que líderes e lideranças não podem e não devem existir, que governos e governanças não podem e não devem existir. Eu já afirmei isso diversas vezes nos episódios anteriores, inclusive. E se eu bem me lembro, eu também afirmei isso em um ou mais dos episódios que compõem esse debate. Apesar disso, me pareceu, na argumentação do Fujita, que ele acredita que eu sou contra hierarquias, que eu sou contra líderes e lideranças, que eu sou contra governo e governanças. Então, para deixar bem claro aqui, eu não sou contra nada disso e o libertarianismo em si não é contra nada disso. O que eu sou contra é que um homem domine outro homem. E por domínio, eu quero dizer essa atitude de forçar homens pacíficos a fazer o que eles não querem fazer e proibir homens pacíficos de fazerem coisas que eles desejam fazer e que não ferem a ninguém. Agir assim é agir com autoritarismo, é agir de maneira controladora, é agir considerando o outro como uma propriedade sua. E já que nós estamos tratando de Bíblia, eu gostaria de mostrar que a Bíblia trabalha com essa distinção. Não no sentido semântico, claro, já que no sentido semântico eu apenas peguei duas palavras em português que têm acepções um pouco diferentes, mas sim no sentido conceitual. Um exemplo disso está na passagem de Mateus, capítulo 20, dos versos 20 a 28. Essa passagem também se encontra em Marcos, capítulo 10, dos versos 35 a 45, e relata a ocasião em que os discípulos Tiago e João, que eram irmãos, juntamente com a sua mãe, vão pedir a Jesus que, no reino de Jesus, eles se assentassem cada um ao seu lado. Esse pedido, como já expliquei em outros episódios anteriores, não tem a ver meramente com posição geográfica, tem a ver com poder. Os judeus, na época, esperavam que o Messias seria um rei como qualquer outro rei no mundo. Ele teria poder temporal, cobraria impostos, teria exércitos e também teria seus ministros. O que Tiago e João queriam, portanto, eram posições políticas ao lado de Jesus. Eles queriam status e poder. Eles queriam ser os dois principais ministros do governo de Jesus. Ora, evidentemente, esse pedido acabou deixando todos os outros discípulos indignados, já que existia uma disputa muito grande entre eles sobre quem seria maior no reino de Jesus. Então, do verso 25 ao verso 28, Jesus oferece uma resposta muito interessante. Ele afirma: "Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos." Note que aqui Jesus faz uma diferença entre os governadores dos povos e os seus próprios discípulos. Os primeiros dominavam os povos e o faziam, evidentemente, pela força. E a sua lógica era a seguinte: os maiores são servidos pelos menores. Os discípulos, no entanto, segundo Jesus, não deveriam agir dessa maneira. Em vez disso, quem quisesse se tornar grande deveria servir os outros. E ele vai terminar dizendo que o exemplo disso era ele mesmo, que veio à Terra não para ser servido, mas para servir, e servir a ponto de entregar a sua vida pelo ser humano. Portanto, claramente, a Bíblia faz uma distinção entre dominar e liderar. No raciocínio bíblico e, consequentemente, no raciocínio de Jesus, liderar tem a ver com serviço e não com dominação.
Um ponto interessante aqui é que Jesus, sendo Deus, poderia dominar sobre todos. No entanto, ele escolheu liderar. Em Filipenses capítulo 2, Paulo vai exortar a igreja a ter o mesmo modo de pensar de Cristo. Podemos ler a partir do verso 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, me parece bastante claro que existe uma diferença muito grande entre ser um líder e ser um dominador. A existência de líderes, de lideranças, de hierarquias é algo bom, pode e deve existir. Mas a noção de um homem dominar outros homens, ou um grupo de homens dominar outros homens, esta noção definitivamente não faz parte do ideal de Deus para o ser humano. Bom, a segunda objeção que o Fujita faz dentro da discussão bíblica é a seguinte. Supostamente a Bíblia contradiria o meu pensamento libertário porque ela coloca tronos, principados e potestades como tendo sido criados por Jesus e para Jesus. Para fundamentar esse ponto, ele cita Colossenses capítulo 1, verso 16, onde podemos ler: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Como eu respondo a essa questão? Bom, primeiro eu tenho que lembrar, mais uma vez, que eu não sou contra líderes e lideranças. Assim sendo, não existe nenhum problema em haver reis, príncipes, presidentes ou qualquer outro tipo de líder com qualquer outro tipo de nome que se queira. Algo que precisa ficar bem claro e que eu já expliquei também em outros episódios é que se existe propriedade privada, necessariamente devem existir autoridades e hierarquia. Afinal de contas, as propriedades precisam ter líderes, precisam ter donos, precisam ter administradores. E quando eu falo de propriedade aqui, eu também estou me referindo a associações voluntárias. Associações voluntárias também são propriedades. Então note, não há nenhum problema em um condomínio, que é uma associação voluntária, ter um síndico. Não há nenhum problema em uma escola ter um diretor e nas salas de aula haver um professor que lidera sobre a turma. Não há nenhum problema em uma associação de moradores haver um presidente dessa associação de moradores. Em suma, as propriedades e as associações possuem suas lideranças. Então, o mero fato de Colossenses dizer que tronos, soberanias, principados e potestades foram criadas por meio de Jesus e para Jesus, não implica que o texto está dizendo que o Estado é algo legítimo, é algo bom, é algo ideal. O texto apenas está dizendo que hierarquias e autoridades foram criadas por Jesus e para Jesus. E eu, mesmo na posição de libertário, não discordo disso. A questão é, essas hierarquias que foram criadas, essas posições de autoridade que foram criadas, elas estão agindo de maneira adequada? Nós podemos dizer, por exemplo, que um ditador ou que um rei absolutista estão exercendo a sua autoridade de uma maneira adequada? Eles estão sendo líderes naturais, contratuais, que foram aceitos por seus liderados? Ou o que temos aqui são corrupções de hierarquia, corrupções de autoridade, corrupções de liderança? Ora, é o que eu sempre digo, o problema não é haver governante, o problema é o governante exacerbar o seu poder. E o que os governantes estatais fazem, porque essa é a essência do Estado, é justamente exacerbar o seu poder. O Estado é, por definição, uma estrutura de exacerbação do poder. Então, o primeiro ponto é, sim, Jesus criou as hierarquias, Jesus criou as lideranças. E mais que isso, Jesus pode e de fato usa as lideranças, as hierarquias, as nações para os seus santos propósitos. Agora, evidentemente, essas hierarquias, essas lideranças, essas nações se tornaram corruptas, porque o mundo se tornou corrupto. Portanto, esse não é um bom texto para tentar argumentar que a Bíblia contraria o meu libertarianismo ou o que quer que seja. Segundo, é interessante que essa expressão que se encontra no texto, principados e potestades, geralmente é usado no Novo Testamento para se referir a hierarquias de anjos e demônios.
E nesse texto em específico, esse parece ser o caso. Eu tenho algumas bíblias de estudo, ou seja, bíblias comentadas em casa, e vamos dar uma lida no que os comentaristas afirmam sobre esse texto. Na Bíblia de Estudo NAA, por exemplo, é dito o seguinte sobre a frase sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Paulo usa os termos judaicos comuns para várias categorias de anjos, apesar de não explicar sua classificação relativa. Sua ênfase aqui pode estar nos anjos maus, já que eles são parte importante nesta carta. Isso não significa, entretanto, que Jesus tenha criado anjos maus. Todos os poderes espirituais foram criados por Jesus, mas alguns decidiram se rebelar posteriormente contra Deus e assim se tornaram maus. Já na Bíblia de Estudo Thomas Nelson, podemos ler o seguinte sobre essa mesma frase: as várias formas de poderes espirituais, visíveis e invisíveis, que os seres humanos experimentam. E um pouquinho mais adiante, lemos: aqueles que estão em Cristo não precisam reverenciar, temer ou aplacar essas potestades. Os cristãos estão completos por estarem naquele que é o guardião de todas as coisas. E nós podemos também citar aqui, para finalizar, o comentário bíblico adventista sobre Colossenses. Falando dessa mesma frase do verso 16 do capítulo 21, o comentário diz o seguinte: esses termos evidentemente eram usados pelos falsos professores de Colossos para descrever sua classificação das hierarquias angélicas. Esses professores hereges possivelmente classificavam a Cristo dentro dessas hierarquias. Se assim foi, Paulo atacou de frente essa doutrina, declarando que, independente se existissem ou não tais hierarquias, Cristo as criou a todas e, portanto, as superava muitíssimo em dignidade. Em suma, grandes comentaristas concordam que esse texto está falando sobre hierarquias angelicais. Ou seja, provavelmente nem sequer o texto está falando sobre autoridades humanas. Ainda que, claro, nós podemos concordar que sim, Jesus criou também todas as autoridades humanas. Terceiro, é importante ressaltar que existe um texto bíblico onde é dito que Deus destruirá todo o principado e potestade. Em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 24, Paulo, falando sobre Jesus, diz o seguinte: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, quer esse texto esteja falando sobre demônios, quer esse texto esteja falando sobre governos humanos, uma coisa é clara: Deus destruirá tudo. Então, para mim, não parece razoável o uso do texto de Colossenses para tentar, de alguma forma, achar uma contradição entre a minha posição e a Bíblia. Eu não sou contra hierarquias, eu não sou contra lideranças, eu sou contra estados e eu tenho a mais plena convicção de que os estados serão absolutamente destruídos quando Jesus voltar. Além do texto de Colossenses, o Fujita também faz referência a um texto de Ellen White que diz que Adão era uma espécie de rei ou deveria ter sido uma espécie de rei. Como o ouvinte sabe, eu não uso Ellen White para ser base de doutrina ou para definir qual seria a interpretação correta da Bíblia. Eu acredito que essa não é a função de Ellen White. No entanto, o que ela diz a respeito de Adão me parece ter um bom fundamento bíblico. Afinal de contas, sem dúvida, Adão, por ser o primeiro homem, era o representante máximo da humanidade. E como ele caiu, foi necessário vir Cristo, que é chamado pela Bíblia de o segundo Adão. Então, é razoável dizer que Adão era mesmo uma espécie de rei, ou foi criado para ser uma espécie de rei, ou seria uma espécie de rei se não tivesse pecado. Mas a questão aqui é, o que significa ser rei? Evidentemente, ser rei não significa ser um monarca absolutista, ou ser qualquer tipo de governante estatal de qualquer nação ímpia que conhecemos. A palavra rei aqui com certeza expressa a ideia de um líder. E um líder perfeito em um mundo perfeito com certeza não se pareceria nem um pouco com os líderes imperfeitos de nosso mundo imperfeito em governos e sistemas de governos imperfeitos. Portanto, o mero fato de haver aqui a palavra rei para Adão não significa absolutamente nada para essa discussão. Aliás, cabe lembrar que antes de Israel se tornar um Estado, de Israel passar a ter um rei e toda a estrutura de Estado, já existe a menção aos príncipes do povo.
Esses príncipes, evidentemente, não eram príncipes no sentido de serem políticos, de receberem imposto, de terem o poder que os príncipes estatais têm. Eles eram príncipes no sentido de serem líderes do povo, e eram líderes locais e líderes naturais, orgânicos, pessoas que, por serem mais sábias e mais velhas, eram consideradas pela sua localidade. Então, simplesmente pegar nomenclaturas como rei, príncipe ou qualquer coisa que seja e tentar fazer um argumento em cima disso, de que a Bíblia seria favorável ao Estado, não faz muito sentido. Por fim, eu torno a dizer, o libertarianismo não é contrário a nenhum sistema. Ele é contrário, sim, a que esses sistemas sejam impostos a indivíduos que não querem participar. Então, note, não há nenhum problema em haver associações ou cidades privadas cujas pessoas escolhem um sistema específico que elas querem, como, por exemplo, o socialismo ou o monarquismo ou o que quer que seja. Contanto que essas pessoas façam adesão a esse contrato de maneira voluntária e possam se desligar desse contrato quando acharem melhor, o sistema é absolutamente legítimo. Assim sendo, por incrível que pareça, é perfeitamente possível um libertário concordar que o melhor sistema para uma cidade privada ou uma associação privada seria, por exemplo, a monarquia. Ok. E sim, isso seria absolutamente viável. Pensemos, por exemplo, em Mônaco, que é o segundo menor país do mundo. Mônaco possui 2 km² e tem alguma coisa em torno de 40 mil habitantes. É perfeitamente possível haver cidades privadas com o tamanho de Mônaco, um pouco menor ou um pouco maior, cujas pessoas voluntariamente assinam um contrato para estar ali e implantar o sistema que querem. Então, não, eu não tenho nenhum problema com hierarquias, nenhum problema com lideranças, nenhum problema com governos. O meu problema é com a dominação de um homem ou um grupo de homens sobre outros homens. Bom, podemos fechar esse ponto sobre as discussões bíblicas e agora eu gostaria de tratar de outra objeção do Fujita. Eu não me lembro mais em qual das respostas, mas ele fez uma objeção à minha definição de Estado. Eu gostaria então de explicar da onde eu tiro a minha definição de Estado. A definição mais conhecida de Estado é a de Max Weber. Em seu livro Ciência e Política, Duas Vocações, ele explica que o Estado é uma instituição que se caracteriza por possuir o monopólio da violência, ou ainda o monopólio da coação física. Isso significa que o Estado é uma instituição que tem o poder e o direito legal de coagir os homens a fazer ou deixar de fazer aquilo que essa instituição determina e punir os homens que agem de maneira contrária. Weber chega a afirmar o seguinte: o Estado só pode existir, portanto, sob a condição de que os homens dominados se submetam à autoridade continuamente reivindicada pelos dominadores. Essa definição de Weber, por melhor que ela seja, ela ainda não é completa. Primeiro porque existem outras atividades que são exclusivas do Estado, isto é, ninguém pode praticar. E segundo porque, naturalmente, uma instituição que detenha o monopólio da violência desenvolverá outras atividades que são importantes para continuar mantendo esse monopólio da violência. E, pois bem, uma dessas atividades exclusivas do Estado e que se desenvolve naturalmente para manter esse monopólio da violência é justamente a cobrança de impostos. O Estado, evidentemente, precisa se financiar e, portanto, precisará cobrar impostos. Além disso, não faz nenhum sentido que uma instituição que detenha o monopólio da violência não se utilize dessa violência para cobrar impostos. Seria muito estranho pensar em uma instituição que detém o monopólio da violência e, no entanto, se limita a solicitar doações voluntárias de seus cidadãos ou ainda a prestar serviços para os cidadãos que eles podem escolher contratar ou não e, consequentemente, pagar ou não. Ora, se há o poder de obrigar, principalmente se essa instituição se enxerga como necessária, então esse poder de obrigar será utilizado. Para além disso, evidentemente, a cobrança de impostos é exclusiva do Estado. Ninguém pode cobrar impostos dos outros, porque isso é considerado, evidentemente, roubo, assalto ou extorsão. E só para não deixar dúvidas, imposto nada tem a ver com a justa cobrança por um serviço voluntariamente contratado. Só para dar um exemplo, no Código Tributário Nacional, vigente no Brasil, nós podemos ler no seu artigo 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte.
Para além do imposto, outra atividade exclusiva do Estado é a criação de leis. Ninguém, evidentemente, pode sair por aí criando leis. As pessoas podem criar regras internas a associações voluntárias, mas não leis. Leis são normas que podem e devem ser impostas sobre todas as pessoas, independentemente delas quererem ou não. Para um libertário, evidentemente, as únicas leis existentes são as leis naturais. Mas o Estado, sendo uma instituição que detém o monopólio da violência, evidentemente sempre se julgará no direito de criar leis. Afinal de contas, o Estado pode obrigar as pessoas a cumprir essas leis, então nada mais natural que ele crie leis. Além disso, se o Estado fosse se guiar apenas pelas leis naturais, o Estado sequer poderia existir. Afinal de contas, a própria noção de poder coagir pessoas pacíficas a fazerem ou deixar de fazerem alguma coisa já fere a lei natural, pelo menos a lei natural levada até as suas últimas consequências. Outra prerrogativa que é natural o Estado tomar para si e acabar criando um monopólio em torno disso é a de julgar todos os casos e interpretar as leis. É natural que seja assim porque, afinal de contas, se o Estado cria as leis e o Estado coage os cidadãos a seguirem essas leis, não faria nenhum sentido que ele mesmo não interpretasse as leis e julgasse as pessoas. Para além desses pontos, o Estado se caracteriza por não ser contratual. O Estado é uma instituição que se impõe sobre as pessoas. De fato, se olharmos para a história dos Estados, percebemos exatamente isso. Os Estados surgem de duas maneiras. Ou a partir de sociedades que o seu governante ou os seus governantes vão se tornando cada vez mais poderosos e assim se cria um Estado, ou a partir de um povo dominando outro povo. Mesmo no caso em que nós temos um Estado e a partir dele surge um Estado menor, seja por um processo de independência ou por um processo de secessão, o que está acontecendo ali é simplesmente o desmembramento de um Estado que teve um desses dois surgimentos, ou a exacerbação do poder de seus governantes, ou um processo de dominação de outro povo sobre este. É por isso que eu afirmo que o Estado também é uma instituição que detém todos esses monopólios em detrimento das propriedades das pessoas que já estavam no território. E não se trata, claro, de uma relação voluntária, onde as pessoas podem entrar se quiserem e sair se quiserem. Então, resumindo, eu defino o Estado como uma instituição que se sustenta a partir de impostos e que detém em determinado território, em detrimento das propriedades de quem já habitava lá, o monopólio da violência, da criação de leis e da aplicação de justiça. Em minha visão, se uma estrutura de governo ainda não tem todos esses elementos, essa estrutura ainda não é um Estado, ou pelo menos não é um Estado pleno. Talvez ela possa ser chamada de proto-Estado, ou de Estado em formação, ou de semi-Estado, ou o que o valha. Em suma, pode haver um processo de transição de uma sociedade não estatal para uma sociedade estatal, mas um Estado pleno possui todas essas características que eu coloquei. E, pois bem, existem outros autores que têm pensamentos semelhantes. Por exemplo, o intelectual político Norberto Bobbio, que foi um dos escritores e editores do Dicionário de Política, afirma que o Estado, também chamado de polis, mantém atos como ordenar ou proibir alguma coisa com efeitos vinculadores para todos os membros de um determinado grupo social, o exercício de um domínio exclusivo sobre um determinado território, o legislar através de normas válidas erga omnes, o tirar e transferir recursos de um setor da sociedade para outros, etc. Em outro ponto, Bob vai colocar dois pontos que expressam as prerrogativas do Estado. Primeiro, capacidade que têm os detentores do poder político, e eles sós, de tomar decisões legítimas e verdadeiramente eficazes para toda a coletividade no concernente à distribuição e destinação dos recursos, não apenas econômicos. E segundo, a possibilidade de intervir de modo imperativo em todas as esferas possíveis da atividade dos membros do grupo e de encaminhar tal atividade ao fim desejado ou de a desviar de um fim não desejado por meio de instrumentos de ordenamento jurídico. Nós também podemos citar aqui as definições de Franz Oppenheimer. Em seu livro O Estado, ele afirma que existem dois meios de obter recursos necessários para a satisfação dos desejos humanos: o trabalho e o furto. Ele vai chamar o trabalho de meio econômico e o furto de meio político. Ele conclui, então, que o Estado é a organização dos meios políticos.
Mais adiante, ele vai dizer: o que é então o Estado como conceito sociológico? O Estado, na sua verdadeira gênese, é uma instituição social forçada por um grupo de homens vitoriosos sobre um grupo vencido, com o propósito singular de domínio do grupo vencido pelo grupo de homens que os venceram, assegurando-se contra a revolta interna e de ataques externos. Teleologicamente, este domínio não possuía qualquer outro propósito senão o da exploração econômica dos vencidos pelos vencedores. Já o libertário e anarcocapitalista Murray Rothbard conceitua o Estado como a organização social que visa a manter o monopólio do uso da força e da violência em uma determinada área territorial e que é a única organização da sociedade que obtém a sua receita não pela contribuição voluntária ou pelo pagamento de serviços fornecidos, mas sim por meio da coerção. Já o Hans Hermann Hoppe vai dizer que o Estado é um agente que detém o monopólio da tomada suprema de decisões para todos os casos de conflito dentro de um território. Esse agente, por definição, tem o poder de proibir todos os outros de agirem como juiz supremo. E o Hoppe vai continuar. Baseando-se nessa definição de Estado, é fácil entender por que existe um desejo de se controlar um Estado. Quem quer que detenha o monopólio da arbitragem final dentro de um território tem o poder de fazer as leis, e aquele que pode legislar, inclusive em causa própria, está em uma posição invejável. Finalmente, eu gostaria de citar aqui o Thomas Hobbes. Em sua obra Leviatã, que é uma referência ao próprio Estado, ele afirma que o Estado é o Deus mortal ao qual devemos, abaixo do Deus imortal, nossa paz e defesa. E ele vai afirmar mais adiante que esta instituição tem a prerrogativa para, abre aspas, usar a força e os recursos de todos da maneira como considerar conveniente para assegurar paz e a defesa comum. Em suma, outros autores incluem na definição de Estado o monopólio da cobrança de impostos, o monopólio da aplicação de justiça e o monopólio da aplicação de leis. Portanto, eu não vejo nenhuma razão pela qual a minha definição de Estado seria uma definição inapropriada, inadequada e ilegítima. Muito bem, já próximos de nos encaminhar para o final, eu gostaria de tratar um ponto que foi o único ponto levantado pelo Fujita na última resposta que realmente me convenceu. Em determinado momento do nosso debate, começamos a discutir se é possível provar Deus cabalmente ou não. Eu vinha defendendo que não é possível provar cabalmente a existência de Deus, ainda que eu tenha 100% de convicção de que Deus existe. Eu gostaria de explicar rapidamente por que eu vinha defendendo essa posição e por que a argumentação do Fujita me convenceu do contrário. Bom, quando eu descobri a apologética 12 anos atrás, eu passei por aquela fase de deslumbramento que eu acredito que todo cristão que descobre a apologética passa. Nessa fase, nós ficamos tão encantados com toda a racionalidade que a apologética nos traz, com todos os argumentos sólidos para a existência de Deus ou para a veracidade do cristianismo que essa disciplina nos oferece, que a nossa impressão é que o grande problema do mundo é não conhecer esses argumentos e que se nós divulgarmos esses argumentos por aí, haverá uma grande onda de conversões e de reavivamentos. E claro, nessa fase também a gente tem a impressão de que todos esses argumentos são absolutamente irrespondíveis. No entanto, conforme o tempo vai passando, a gente começa a perceber o seguinte. Primeiro, não, disseminar esses argumentos não faz com que haja uma grande onda de conversões e reavivamentos. Segundo, por mais que esses argumentos sejam muito bons, sempre há respostas de quem não crê. Então, a essas respostas se seguem réplicas, a essas réplicas se seguem tréplicas, e no fim das contas nós temos um debate infinito, um debate que nunca acaba. É bem verdade que grande parte desses argumentos de quem não crê é bastante fraca e às vezes até falaciosa mesmo. No entanto, sempre há também argumentos mais complexos e que exigem que o cristão tome um pouco mais de tempo pensando, refletindo, para poder desenvolver uma boa resposta para as questões. Terceiro, com a maturidade, nós começamos a perceber que algumas convicções que nós tínhamos no passado e que pareciam tão óbvias, hoje nós vemos que estavam erradas e que não eram tão óbvias assim. Também não é incomum perceber que alguns erros que nós defendemos no passado eram erros básicos e que hoje, com mais maturidade, mais conhecimento, nós percebemos que a resposta certa estava na nossa cara, era óbvia, mas nós não conseguíamos enxergar. Com base então nessas e outras constatações, eu comecei a desenvolver uma postura um pouco mais cautelosa.
Por mais que eu olhasse os argumentos e entendesse que eles eram muito bons, e por mais que eu não visse nada que os refutasse, ainda assim eu preferia adotar um discurso de que os argumentos que nós temos tornam muito plausível, muito provável de que Deus exista, mas não necessariamente provam cabalmente, já que sempre existe uma possibilidade de que esses argumentos não estejam corretos, de que nós não estejamos vendo alguma falha neles. Em suma, era assim que eu vinha pensando, mas algo que o Fujita falou no episódio passado me fez refletir um pouco mais. Ele lembrou algo que eu já sei, que muitos desses argumentos lidam com verdades apodíticas, ou seja, necessárias, autoevidentes, enfim, que não têm como ser questionadas. Em suma, por mais que sempre exista a possibilidade de nós estarmos errados em algum argumento, quando nós estamos lidando com algum tipo de argumento que parte de verdades necessárias, ele realmente adquire o status de inquestionável, de irrefutável mesmo. Então, a menos que me provem que existe algum erro no meu raciocínio, de fato, com esse tipo de argumento, pode-se de fato dizer que nós chegamos a uma prova cabal daquilo que é o objeto do argumento. Sendo assim, eu acredito que o Fujita está correto. Nós podemos ousar dizer que Deus pode ser provado cabalmente. Eu concedo, portanto, esse ponto ao Fujita nesse debate. Seja como for, é importante dizer que esse é um ponto secundário nesse debate em específico. Afinal de contas, o tema central do debate não é se Deus existe ou não, ou se é possível provar cabalmente Deus ou não. O debate que nós temos travado é sobre questões pertinentes à justificação do anarcocapitalismo ou, mais precisamente, do libertarianismo. Bom, tratado esse ponto, eu gostaria de comentar a última questão desse episódio. Na última resposta do Fujita, ele objetou a um exemplo que eu dei, no qual uma criança pequena de 5 anos rasga o desenho do seu irmão, também pequeno, de 6 anos de idade. Eu afirmo que a atitude da criança de 5 anos de idade é errada porque ele violou uma propriedade do irmão. E eu argumento que essa propriedade é do irmão porque ele pegou uma folha que não tinha dono e fez um desenho nessa folha. E pois bem, quando o Fujita responde a essa questão, ele procura tentar explicar por que a atitude do irmão de 5 anos foi errada a partir da ética das virtudes e a partir do imperativo categórico de Kant. O Fujita afirma que a criança que rasgou o desenho do irmão está errada porque está tratando o irmão como um meio e não como um fim, que ela está errada porque está ferindo a virtude da caridade, por exemplo. Em suma, o Fujita tenta argumentar que existem outras formas de explicar por que a ação da criança que rasgou o desenho da outra está errada. O argumento subjacente aqui parece ser que, nesta situação, ou nós escolhemos a ética da propriedade ou nós escolhemos outras éticas. Se esse de fato é o argumento do Fujita, ele não me parece um argumento razoável. Note, é perfeitamente possível que as 3 éticas, pelo menos nessa situação específica, estejam corretas. A criança pode estar errada porque feriu a virtude da caridade, a criança pode estar errada porque tratou o irmão como um meio e não como um fim, e a criança pode estar errada também porque violou a propriedade de outra criança que, por sua vez, passou a ser dela porque ela tomou o papel para si, reservou o papel para si e desenhou algo no papel. Eu não vejo nenhum conflito entre essas 3 éticas, pelo menos no que tange a esse exemplo específico. Pelo menos aqui, me parece que essas 3 éticas são complementares. Cabe lembrar ainda que, tanto na ética das virtudes quanto no imperativo categórico, a propriedade privada é legítima e também é legítimo se apropriar de coisas que anteriormente não tinham donos. E como já vimos nos 2 episódios anteriores, para que exista essa apropriação e ela possa ser reconhecida pelas outras pessoas e não meramente algo que acontece só na mente do indivíduo, é necessário que exista um elo, um vínculo objetivo entre o indivíduo e o objeto, e esse elo possa ser evidenciável. Somente assim a apropriação será racional e será visível às pessoas, ou seja, todo mundo poderá reconhecer essa apropriação porque está vendo que houve a apropriação. E pois bem, o que acontece no caso do desenho da criança é exatamente isso. Quando a criança pega um papel, separa esse papel para si e desenha algo nesse papel, todos esses atos geram um elo objetivo entre a criança e o papel, e esse elo é perfeitamente evidenciável, é perfeitamente visível aos outros.
Portanto, quando seu irmão rasga esse papel e, consequentemente, destrói esse desenho, o que temos aqui é uma violação de propriedade. Note ainda que é justamente porque existe uma propriedade privada nessa história que existe o erro da criança. Suponhamos que a criança de 6 anos não tivesse separado uma folha para si e não tivesse feito um desenho nela. Ora, a folha então continuaria sem dono e se a criança de 5 anos pegasse essa folha e rasgasse, ela não estaria fazendo nada de errado contra o irmão. No máximo, se poderia dizer que ela está fazendo algo tolo. O que dá sentido a toda essa história é justamente o fato de que a primeira criança se apropriou da folha. E não é muito diferente aqui em termos práticos dizer que a apropriação ocorre por meio do trabalho da criança de separar a folha e desenhar sobre ela, ou dizer que a apropriação é evidenciada por meio desse trabalho de separar a folha e desenhar sobre ela. Não há muita diferença em termos práticos, porque para que esta criança seja reconhecida como dona desse desenho, é necessário que exista esse elo objetivo e que esse elo seja evidenciável às outras pessoas. Ou seja, de qualquer forma, o reconhecimento do direito de propriedade estará atrelado a um trabalho visível que foi feito pela criança. Assim sendo, não me parece que existe alguma contradição, pelo menos neste caso específico, entre a ética das virtudes, o imperativo categórico de Kant, e a ética de propriedade. Todas elas são complementares aqui. É possível dizer que a criança está errada porque violou uma propriedade, é possível dizer que a criança está errada porque atentou contra a virtude da caridade, e é possível dizer que a criança está errada porque tratou o seu irmão como um mero meio e não como um fim. E aqui eu gostaria de fechar propondo mais uma ética. Como cristãos, podemos perfeitamente pensar em uma ética teleológica como a de Aristóteles, isto é, uma ética que possui uma finalidade, e entender como essa finalidade glorificar a Deus. Mas o que seria glorificar a Deus? Talvez o melhor resumo que exista do que é glorificar a Deus tenha sido dado pelo próprio Jesus. Respondendo à pergunta de um escriba sobre qual seria o maior mandamento da lei, Jesus afirma que na verdade eram 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Sem dúvida, quando nós fazemos isso, nós glorificamos a Deus. Como nós amamos ao nosso próximo como a nós mesmos? Bom, de um ponto de vista positivo, nós amamos ao nosso próximo como a nós mesmos quando fazemos bem ao nosso próximo. Se ele tem fome, damos de comer. Se ele tem sede, damos de beber. Se ele precisa de um conselho, aconselhamos. Se ele precisa de um amigo, procuramos dar-lhe essa amizade. E por aí vai. Jesus vai resumir isso dizendo: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Já do ponto de vista negativo, certamente o modo de amar o nosso próximo é não violando os seus direitos naturais. E quais são esses direitos naturais? Direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade e por aí vai. Isso significa, dentre outras coisas, que nós precisamos respeitar a liberdade ou o livre-arbítrio de cada indivíduo, mesmo que o indivíduo queira usar essa liberdade individual de uma maneira que não é adequada. Assim sendo, se alguém escolhe que vai destruir o seu corpo fumando ou comendo como um glutão, ou que vai ser uma pessoa promíscua, enfim, se alguém escolhe fazer coisas que são imorais, nós precisamos respeitar a liberdade dessa pessoa. É claro, como cristãos, nós podemos e devemos aconselhar essa pessoa a não seguir esses caminhos, mas nós não podemos agredir a liberdade dessa pessoa. De igual maneira, devemos respeitar todos os indivíduos em sua autonomia para lidar com as suas propriedades. Cada um pode e deve ter o direito de fazer o que quiser com as suas propriedades, desde que não agridam os outros. E quanto ao amor a Deus, como podemos amar a Deus? Bom, existem diversas maneiras de amar a Deus, como cumprir os seus mandamentos, louvá-lo, engrandecê-lo, etc. Mas sem dúvida, uma das formas de manifestar amor a Deus é reconhecendo que apenas Deus tem direito absoluto sobre todos os homens. E isso implica reconhecer, claro, que nenhum homem pode dominar sobre outros homens. E aqui, dominar tem um sentido que eu já expliquei agora há pouco. E pois bem, quando nós fazemos uma aplicação desses conceitos às leis civis, nós podemos chegar à conclusão de que a melhor ordem social é a ordem libertária.
Afinal de contas, um Estado fere tudo isso que acabamos de falar. O Estado não apenas desrespeita os direitos negativos de cada indivíduo, como também se coloca na posição do próprio Deus para criar leis sobre todos os homens, independentemente deles aceitarem isso ou não. Em suma, a conclusão a que chego é que, assim como todas as éticas que foram apresentadas nesses últimos 3 episódios, a ética cristã da glorificação a Deus também acaba conduzindo ao libertarianismo. E por essa razão, eu continuo convicto de que o libertarianismo é a posição mais correta, é a posição mais ética. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.